aqui, atendendo pedidos, né, da Lara, uma brevíssima, mas vai ser bem breve, tá? Porque nossa aula está bem mais curta, então não dá tempo de eu falar tudo. Uma brevíssima revisão do conteúdo da última aula. Então, só um minuto. Então, olha só, na semana passada, nós falamos sobre o processo de admissão do funcionário. Quais são os documentos que são necessários para realizar o registro dele, né? E que eles são obrigatórios, esses documentos. Então, a gente trouxe uma lista, essa lista tem na apostila, ela foi retirada da apostila, ok? E aí eu fui explicando um pouquinho do que é cada um, mas aí essa parte da explicação que vai tomar um pouco mais de tempo, Lara, eu recomendo assim, dar uma olhada na nossa videoaula e quaisquer dúvidas eu tiro depois, ok? Tá bom, beleza. A gente falou também sobre os exames que existem, né? Que todo trabalhador precisa passar por alguns exames médicos. Então, a gente tem o exame admissional no momento da contratação, o periódico, que ele deve acontecer de tempos em tempos, aí aqui nós temos as regrinhas, né? Anualmente, se o trabalhador for menor de 18 anos ou maior de 45. E a cada 2 anos para os outros. Né? E pode ser em períodos menores ainda se ele trabalhar com coisas perigosas. Temos o exame de retorno ao trabalho, que é para aqueles que ficaram mais de 30 dias afastados da sua função. O exame de mudança de função, quando você vai mudar de cargo dentro da empresa, né, para você ter certeza que você pode exercer aquela nova função. E o demissional, que é na hora de se desligar do ambiente de trabalho. Então, isso foi o que nós vimos na semana passada. Hoje, nós vamos falar aqui, assim, um pouquinho sobre 3 programas que compõem a área de saúde na empresa. Então, o primeiro deles recebe esse nome bonito, ó, PCMSO. O que é isso? Programa de Controle Médico da Saúde Ocupacional. Qual é a função dele? Primeira função, prevenção. Gente, o que é prevenção? Cuidar para que algo não aconteça. Isso. Então, a prevenção, no caso de doenças, é tomar os cuidados para que essas doenças não venham a acontecer. Ou, caso elas aconteçam, fazer um rastreamento e um diagnóstico precoce. Então, precoce significa logo no começo, gente, antes da coisa se agravar, antes da coisa piorar, né? De agravos, aqui agravos está no sentido de doenças relacionadas ao trabalho. Ó, isso aqui é importante. O que é relacionadas ao trabalho? Significa que aquela doença tem que ser uma daquelas que a gente chama de doenças ocupacionais. Cada função de trabalho, ela tem uma lista de doenças que a gente considera como doenças do trabalho. Então, não é qualquer doença, né? Não é, por exemplo, assim, olha, o Marcelo, ele trabalha o dia inteiro, por exemplo, sentado, e ele desenvolveu um problema no joelho. Não é uma doença do trabalho, não tem relação com o meu trabalho, tá? Então, vai ter algumas coisas nesse sentido aí. E isso aqui, gente, é muito importante. Deixa eu contar agora um segredo para vocês. Essa questão de você fazer esse rastreio, isso aqui é uma coisa que normalmente ninguém conta, é que as empresas, elas têm custo quando ela tem funcionário que é afastado por questões de saúde. Custo. Boa tarde. Boa tarde, dona Fabiola. Tá? Esse custo, ele é acrescido na forma de um tributo. Então, tributo. Nós não vimos ainda a questão do tributo, nós vamos estudar.
mas é um tributo que ele aumenta ou diminui o valor que a empresa paga de acordo com os afastamentos. Então, quanto mais afastamentos eu tenho, mais caro para mim. Quanto menos eu tenho, mais barato. E aí, gente, vamos pensar o seguinte: se a empresa for esperta, o que é melhor para ela? Fazer um planejamento para evitar isso, pagar menos imposto lá na frente, ou ter um problema com afastamento do funcionário, pagar mais imposto, dependendo desse afastamento, eu preciso de outra pessoa para ficar no lugar dele. Eu não sei vocês, eu acho mais caro a prevenção. É mais barato a prevenção, tá? Então, fica aí uma dica para vocês dessa situação. Outro programa que nós temos, gente, é o PPRA, o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Lembrando que aqui ambiental é o ambiente de trabalho, não é o meio ambiente, hein, gente? Então, o que é isso? A função dele é preservar a saúde e a integridade dos trabalhadores. Então, é esse programa aqui que ele vai definir se a empresa precisa de algum EPI. O que é um EPI? Vocês sabem? Equipamento de trabalho. Significa equipamento de proteção individual. Isso! Individual. Então, é fazer um levantamento para saber o que? Olha, essa função aqui do Vando precisa de alguma proteção? Esse trabalho que o Vando realiza aqui precisa, de repente, de um abafador de ruídos, precisa de luvas, precisa, né? É esse programa que vai verificar essa situação. E não é só verificar, tá, gente? Ele vai verificar se o funcionário está usando ou não. Que não adianta nada, né? O Roger vai lá e me entrega e fala: tá aqui, Marcelo, teu EPI, eu vou trabalhar sem. Né? Não resolve o problema, não reduz o risco. Então, eu preciso fazer esse controle também. Ok? Por último, nós temos aqui o PPP, o Perfil Profissiográfico Previdenciário. E é interessante comentar que esse cara aqui não é a empresa que faz. Tá? Quem faz é o INSS, mas antigamente o Ministério do Trabalho, atualmente a Casa Civil, uma vez que o Ministério do Trabalho foi extinto. Então alguém tem que assumir a responsabilidade. Quem assumiu? A Casa Civil. O que ele faz, esse perfil? O que ele define? Ele vai verificar quais são as profissões que têm direito à aposentadoria especial devido à exposição de riscos, mas não é só isso. Então, vamos acrescentar aqui, ó, vírgula. Além disso, é ele que define quais são as doenças do trabalho de cada profissão. Então, esse aqui, é o PPP, que vai fazer uma lista que vai sendo atualizada de tempos em tempos, se aquela doença tem ligação ou não com a função que você exerce. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. Alguns anos atrás, os profissionais do banco, eles sofreram muito com uma doença chamada LER. Tá? LER, é uma sigla para lesão por esforços repetitivos. Esse pessoal, a LER é uma lesão nos nervos. No caso do bancário, especialmente da mão e às vezes aqui, não tem cura, ela é degenerativa e progressiva. Então, a pessoa aos poucos ela vai sentir muita dor, perdeu a força dos movimentos, é péssimo. E o que acontece? O funcionário de banco desenvolvia isso porque não havia, né, nem um PPP para identificar isso, nem um PCMSO para fazer esse controle. Esse profissional desenvolvia LER, na hora de mandar ele embora, o banco ainda tinha que pagar uma indenização para ele. Olha que delícia. Resultado, hoje, o profissional do banco, a cada tanto tempo de atendimento, ele precisa fazer uma pausa. Sabe quando você está na fila do banco, você já é o próximo? Você fala, agora vai, ele vira as costas e vai embora?
e não te chama, não é porque ele quer para te sacanear, não. Não é porque ele olhou lá para lá e falou, oh, é essa daí que eu vou sacanear hoje, né? Não. O que ele fez, na verdade, foi o quê, gente? Ele tem que fazer essa pausa, senão ele sofre penalidades, para poder fazer um movimento diferente com as mãos e não desenvolver o lerdo. Essa doença ela acabou também se estendendo para programadores, porque o pessoal fica digitando o dia inteiro, secretárias, secretários. E hoje, por exemplo, gente, a geração de vocês pode acabar desenvolvendo lerdo sem estar trabalhando por causa dessa porcaria aqui, ó. Não sei se algum de vocês já passou por isso, de estar digitando no celular e de repente o dedão dá uma travada assim, você tem que fazer aquela força para ele dobrar. Aham. Aham. Isso é começo de lesão no nervo, tá, gente? Significa que você está usando por muito tempo direto ali o celular. Tem que dar uma parada, viu? Depois não tem cura. Já fica a dica para vocês. Ok? Alguma pergunta sobre isso aqui, gente? Professor, essa LER não tem um outro nome? Tendinite, bursite, sei lá. Não, então, a tendinite, ela não é a LER ainda. A LER é pior. Pior ainda. É pior ainda. A tendinite tem tratamento, ela é só uma inflamação. A LER já passou da inflamação e lesionou o seu nervo. Aí não volta mais. Não. Tá? Entendi. Porque nervos, na verdade, gente, eles são feixes de neurônio. O neurônio ele não regenera depois de rompido. Tá? Então, depois que lesionar, você lesionou e acabou. Professor, Oi. uma ressalva que eu aprendi na faculdade que chamava o termo LER. Como? Que é o termo usado. Doenças ocasionadas por repetição de trabalho. Ah, tá. Mudou o nome agora, o termo. Mudou o termo, porque ler só de lesão ficou muito simples. Como tem uma série e outras coisas, né, mudaram para morte. Entendi. Então, vivendo e aprendendo. Tá? Vocês acabaram de aprender mais uma aí, gente. Eu também. Vamos lá, gente. Temos um outro cara aqui para falar que é o tal do PIS. Alguém já ouviu falar do PIS? Aham, o meu tá ali para receber. O meu tá ali para receber, né? Tem gente que chega e fala assim, ô, eu queria ver o meu PIS. PASEP? Gente, PIS é uma coisa, PASEP é outra. Eles têm a mesma função, mas são coisas totalmente diferentes. O que é o PIS, gente? PIS é uma sigla que significa Programa, vou até escrever aqui embaixo, ó. Programa de Integração Social. Tá? Já o PASEP, ele significa Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Tá? Então, qual que é a diferença entre eles? Um é para funcionários do setor privado. Então, o PIS é setor privado. E o PASEP, o nome já está falando, é para o setor público. Tá? Então, primeira diferença aqui entre eles. E a única, tá, gente? O resto deles é igual. Qual que é o objetivo deles? É promover a integração social, ou seja, promover uma melhor distribuição de renda, ok? Então, a ideia por trás deles é fazer o quê? Fazer com que a renda no país seja um pouco melhor distribuída. E isso é uma coisa ótima. Tá? Como que eu faço isso? Através do pagamento de abonos salariais anuais. Um abono significa um pagamento, tá? Então, eu vou pagar algo extra, anualmente. Para quem? Primeiro, a pessoa tem que estar cadastrada para começar a receber há pelo menos 5 anos, tá? Nós vamos ver a segunda regra, por que eu falo pelo menos? Porque às vezes, dependendo da situação da pessoa, ela vai levar mais tempo para isso. Tá? Então,
que acontece? Significa o seguinte, você foi cadastrado no PIS em 2020, você só vai começar a ter direito ao PIS depois de 5 anos. Tá? Lá em 2025. Então, até aqui tranquilo, né? Uhum. E a sua remuneração média, ou seja, a soma dos seus salários dividido pelo número de meses, ela não pode ser maior do que 2 salários mínimos, tá? No ano base. O que é ano base? É o ano anterior ao do pagamento. Então, o ano calendário 2020 do PIS, o ano base dele é 2019. O ano calendário 2021, o ano base é 2020. 2020. É sempre um ano antes, ok? Então, o que acontece? Você soma todos os salários da pessoa e divide por 12. E aí, se essa média for de, no máximo, 2 salários mínimos, então, para esse ano, seria o equivalente a 1.045, então, 2.090. Tá? Se você ganha até isso aqui, você tem direito ao PIS no ano de 2020. Certo? Então, beleza. Mas tem mais uma regra. Você tem que ter... Professor, Oi? esse valor é o valor, tipo, 2 salários mínimos, é valor bruto ou com os Bruto. descontos e tal? É o bruto. Bruto. Entendi. É o bruto. E outra coisa, o valor do PIS e do PASEP, o abono é o mesmo valor? É basicamente o mesmo, só que é aquilo que eu falei, né? O PASEP só vai ter direito o funcionário público. Uhum. Tá? O que acontece? Tem mais uma regra. Para você ainda receber, significa que no ano base, ou seja, o ano anterior, você tem que ter trabalhado com carteira assinada, tá, gente? Por pelo menos 30 dias. Tá? Ah, Marcelo, eu não trabalhei ano passado. Posso receber o PIS esse ano? Não. Não. Ok? Tem mais um detalhezinho, tá, gente? Por que eu falei lá que pode levar mais de 5 anos? Vamos imaginar o seguinte, eu contratei o Vando e o salário dele era R$ 2.100. E aí, durante 5 anos, eu paguei isso para ele. Aí eu mandei ele embora. Né? Minha empresa quebrou, você mandar o Vando embora porque estava muito caro. Né? O que acontece? Aí, no outro ano, ele arruma um emprego, né? E aí ele só vai receber lá no outro ano ainda. Por quê? Porque só se o salário dele entrar nessa situação. Enquanto você estiver fora dessa situação, você não tem direito. Entendi. Outra coisa, e aqui é para ficar em cima de patrão, tá, gente? O patrão tem que informar na RAIS, é um documento, chama Relação Anual de Informações Sociais, os dados dos funcionários de forma correta, porque se não tiver lá os dados do funcionário, ele também não pode receber o PIS. Então, tem uma parte aí que a responsabilidade não é do funcionário, é do patrão. Agora, vamos imaginar o seguinte, ó. Quanto que eu ganho no PIS? Qual é o valor do abono? Ele vai depender da quantidade de meses trabalhados, não é? Isso, vai depender da quantidade de meses trabalhados. Só que o valor máximo... O salário vai ter por 12, não é isso? Então, o máximo que você vai receber é um salário mínimo. Então, por mês trabalhado, você tem direito a 1/12 do salário mínimo. Então, a Milena, que chegou por último, trabalhou lá 5 meses. Ela vai ter direito a 5/12 de um salário mínimo no PIS. Meu Deus, tô perdida. Tá perdida. Quem mandou chegar por último?
Tá? Alguma pergunta sobre isso, gente? Essas informações eu vou mandar depois, eu estou salvando para mandar ali no grupo depois da aula, tá, gente? Essas anotações. Agora, vamos começar a falar sobre um cara chamado contrato de trabalho. Então, olha só, a gente falou lá, né, dos documentos para registrar a pessoa, e aí no momento do registro, esse trabalhador ele vai assinar um contrato de trabalho, certo? Esse contrato de trabalho, ele tem várias modalidades. Ele pode ser por prazo indeterminado, determinado, e aí dentro do determinado a gente tem alguns tipos especiais ali, e aí a gente, e pode ser, né, que dentro desses ainda cai o contrato de experiência. Mas então vamos só dar uma explicação básica primeiro aqui, ó. Prazo indeterminado. In significa não. Determinado, então não determinado. O que é um contrato por prazo não determinado, gente? Que não tem prazo de validade fixo, a pessoa pode ser demitida a qualquer momento. Não tem um prazo final, né? Não tem um prazo fixo. A pessoa vai trabalhando até ou a empresa precisar mandar ela embora, ou ela se demitir, né? Não tem uma coisa, não é aquela coisa tipo assim, hoje eu vou trabalhar, semana que vem eu sei que eu vou ser mandado embora. Não, você não tem isso, né? Você vai trabalhar e vai continuar trabalhando. É o que a gente chama de contrato normal, é o contrato normal de trabalho, né? Ninguém entra no emprego falando assim, bom, hoje eu vou entrar para trabalhar 4 meses e vou ser mandado embora. Né? Existe, nós vamos ver, mas aí já é contrato por prazo determinado. Alguma pergunta sobre o contrato por prazo indeterminado? Não. Não, isso é fácil, né? Essa é a parte fácil. Agora que começa a complicar um pouquinho a coisa. Então, a gente tem um contrato por prazo determinado. Então, ele tem uma data final. Então, o que isso significa? Significa que eu sei que dia que eu estou entrando na empresa e que dia que eu estou na rua. Olha que delícia! Né? Então, assim, gente, o contrato por prazo determinado, ele é um contrato que ele vai ter vigência, ele vai ter vigor durante um período específico de tempo, que não pode ser superior a 2 anos. Então, o prazo máximo que eu posso fazer do contrato por prazo determinado é de 2 anos. Só que eu posso prorrogar ele mais uma vez. Então, teoricamente, eu posso chegar até quanto tempo? 4 anos. 4 anos, é muito tempo, né? Então, assim, e se ele prorrogar mais de uma vez, ele se torna indeterminado. Agora, vamos ver uma coisa, ó. Eu contratei o Gabriel por 18 meses, prazo determinado. E eu vou mandar ele embora, chegou lá em 10 meses, depois de 10 meses, resolvi dispensar o funcionário. Tá? Então, o que vai acontecer lá com o contrato do Gabriel? O Gabriel ele vai ter direito aos dados da rescisão, valores de rescisão, que nós vamos ver no final do módulo, como calculo, o que entra, o que não entra do cálculo de rescisão de contrato. Só que, além disso, eu tenho que pagar para ele, caso eu tenha decidido mandar ele embora, eu tenho que pagar para ele 50% dos salários devidos até o fim do contrato. Então, eu contratei ele por quantos meses? 18 meses. 18. Falta quantos meses para acabar o contrato dele? 8 meses. 8. Então, eu ainda vou ter que pagar, terei que pagar
4 Mesmo. salários. Tá? É uma indenização para o trabalhador, como segurança também, né? Porque o patrão pode, né? Ó, eu te contratei por esse tempo, e de repente eu falo tchau. Tá? Então é uma indenização que o trabalhador vai ter direito. Até aqui, ok, gente? Ok. Então tá, só vou limpar a tela para eu poder escrever mais. O que acontece aqui, gente? Olha só. Quando que acontece esse contrato de experiência, esse contrato por prazo determinado normalmente? Então, a gente tem algumas situações. Então, vamos lá. A gente pode ter caso de férias ou licença. Né? De repente, eu preciso dar 30 dias de férias para o funcionário, ou o funcionário ou a funcionária vai sair de licença, pode ser por uma cirurgia, pode ser por problemas psicológicos, pode dar licença em alguns casos, pode ser licença maternidade. E aí, de repente, eu vou ficar 3 meses sem esse funcionário lá trabalhando? Será que isso não vai atrapalhar o andamento da empresa? Vai. Então, o que eu faço? Eu contrato alguém por prazo determinado. Temos uma outra situação que é em períodos de aumento de demanda. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Final de ano, o comércio costuma ficar aberto à noite. E muitas vezes ele faz o quê? Ele contrata pessoas. Essa contratação é prazo determinado. Diga, olha. Eu queria falar alguma coisa. Mas não é... Oi? Eram as vagas temporárias. Isso, são as vagas temporárias. Mas não é só fim de ano, tá, gente? A gente tem outros períodos do ano que costumam ter contratações extras também. Por exemplo, esse ano não teve, porque a gente está todo mundo no isolamento, mas a festa junina é um período que algumas empresas, no caso indústrias, costumam fazer contratação de temporários. Por quê? Porque aumenta a produção de alguns tipos de alimentos. E aí eu preciso, de repente, de turnos extras na fábrica e eu preciso contratar mais gente para isso. Então, é uma forma também. Ah, Marcelo, mas eu vou ser contratado, eu vou ficar lá 1 mês, 2 meses e vou ser mandado embora, para que eu vou trabalhar? Bom, então vamos lá. Primeiro, se você está desempregado, eu prefiro receber 1, 2 meses de salário do que mês nenhum. Né? Segundo, se você não tem nenhuma experiência anterior de trabalho, é uma forma de você também colocar no seu currículo isso. Ah, mas é 2 meses, vai sujar meu currículo. Não vai, porque vai constar lá que foi um contrato por prazo determinado. Então, não tem nada de sujar currículo, não, gente. E terceiro, isso pode abrir uma oportunidade. Deixa eu contar para vocês uma historinha. Tá. Eu tenho 30 segundos agora. Imaginem o seguinte, a minha irmã quando se formou, gente, minha irmã se formou como engenheira de bioprocessos lá, ela foi fazer estágio numa empresa de medicamentos. Quando acabou o estágio dela, ela voltou para Araraquara para fazer a graduação dela, apresentar o TCC e tal, e depois veio aqui para Rio Preto, embora. Passados alguns meses, a empresa entrou em contato com ela porque queria contratar ela por prazo determinado para cobrir uma licença maternidade. Então ela foi, ficou 4 meses. Voltou para Rio Preto. Passou mais 6 meses, ligaram para ela de novo. Novamente, outra licença maternidade. Terminou essa segunda licença maternidade, a empresa contratou ela definitivamente, ela está lá faz 1 ano e meio. Uma coisa assim. Então, assim, gente, olha a oportunidade. Ela não tinha experiência prévia nenhuma no currículo para falar, nossa, ela já está... E é uma empresa gigante. Então, assim, olha a oportunidade. Então, tem que aproveitar, tá, gente? De verdade. Na semana que vem, nós vamos continuar a partir daqui, ó.
Contrato de experiência. Ok? Ok. Então, tá bom, vamos pelo menos entender o falou aqui. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Espero vocês semana que vem, no horário de sempre, vocês já sabem. Até lá. Tchau, professor. Obrigada. Tchau! Tchau.